Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Senhor. Cantarei somente a cruz, nela vou-me gloriar. Sangue Deus ali verteu, sim, na cruz Deus me justificou. Cantarei somente a cruz, nela vou-me gloriar. Sangue Deus ali verteu, só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Só na cruz eu vou me gloriar. Aleluia, graças a Deus pela cruz. Ficamos bastante tempo, né, algumas semanas, em Gálatas 1, 8 e 9, que diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou esteja entregue à maldição de Deus final. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. E nós semana passada entramos no verso 10, que diz: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Muitas vezes as pessoas usam esse texto fora do contexto, né? Quando Paulo diz assim: eu estou aqui para agradar os homens ou a Deus? Tem gente desagradável que usa esse texto, gente egoísta, né? Que vive para si mesmo e pensa: eu não estou aqui para agradar ninguém. Mas isso é um desprezo pela palavra de Deus, não é? Usar esse texto fora do seu contexto. Paulo está usando o contexto em que não existe outro evangelho, e que quando o evangelho está em jogo, ele não vai pensar duas vezes em agradar aos homens ou a Deus. Mas nós sabemos que Paulo, quando trata do conforto dele, quando trata, ele diz: eu nunca vou usar a liberdade que o evangelho traz para o meu próprio conforto. Nesse sentido, eu me fiz servo de todos, eu abri mão de um monte de coisas na vida, eu nunca procurei me agradar, eu nunca pensei: eu não vou usar minha liberdade para ser obstáculo para o evangelho. Mas ele diz: quando o evangelho está em jogo, quando o que nós estamos falando é o evangelho, ainda que o anjo do céu descesse e anunciasse outro evangelho, fosse anátema, qualquer pessoa que anunciar outro evangelho seja anátema, sobre esse assunto, sobre o evangelho de Cristo, eu não estou aqui para agradar nenhum ser humano, nem a mim mesmo, a não ser a Deus. Então ele diz que há uma dicotomia aí: ou você é servo de Cristo, ou você agrada os homens sobre o evangelho. E como nós vimos na semana passada, nós já estávamos nesse texto. Esse é um problema não apenas teológico. Aqui Paulo está falando que esse é um problema moral, e eu acredito que entre nós, pessoas que dizem entender ou entenderam as doutrinas da salvação, o evangelho, as doutrinas da graça, as doutrinas que foram bradadas na reforma 500 anos atrás, entre nós, o maior problema é moral e não teológico. Muitas pessoas teologicamente estão bem informadas no nosso meio, no meio não da igreja em geral, mas no meio desses que podem falar sobre essas doutrinas, essas verdades, mas você vai ver que elas não vão ser como o apóstolo Paulo. Elas não vão dizer é anátema, isso aí não é evangelho. Você vê, essa pessoa não tem um problema teológico, tem um problema moral. Ela tem um problema que ela não quer desagradar as pessoas, ela não quer desagradar aos homens. Paulo diz: parte do problema na igreja dos Gálatas não é teológico, porque eu ensinei a vocês,
Eu fundei esta igreja. O problema de vocês é moral. O problema de vocês é que vocês têm uma necessidade de serem aceitos e de agradarem aos homens. E como nós vimos na semana passada, quanto mais próximo alguém de nós, mais nós temos o problema moral de querer agradar aquela pessoa, maculando ou abandonando o evangelho. Quanto mais distante, mais fácil somos nós sermos fiéis ao evangelho, à verdade de Deus. Mas isso não é fidelidade de jeito nenhum, porque a fidelidade que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, como a gente viu, ela não conhece nenhum limite. Há uma semente de relativismo que você pode não perceber, mas que é tremendamente poderosa agindo em você. E você facilmente pode estar entre esses que não tem um problema teológico, mas tem um problema moral. Você vai dizer assim: isso é o evangelho. Mas aquilo ali não é o evangelho. Mas eu acho que também Deus salva através daquilo. Você vê? Isso não é um problema teológico, é um problema moral. A pessoa não pode dizer é anátema. Não há salvação se não é o evangelho. Então eu estava dizendo na semana passada que o dogma 13 da Igreja Ortodoxa Grega, por exemplo, eu estava falando a respeito disso porque eu vi alguém fazendo o juramento, porque se tornou ortodoxo grego, são cristãos. Diz: nós não acreditamos, nós acreditamos que um homem não é justificado apenas pela fé, ou seja, justificação apenas pela fé, mas pela fé que opera através do amor, isso é, através da fé e das obras. Essa é a igreja oriental, eu estava dizendo aos irmãos, ortodoxa grega. Isso não é o evangelho. Como nós vimos, não há grau de distância do verdadeiro para o falso evangelho. Não há um evangelho verdadeiro e um evangelho mais ou menos verdadeiro, um menos verdadeiro, até chegar àquele que não é verdade. O que Paulo está dizendo aqui logo no início de Gálatas é que ou há o evangelho verdadeiro ou falso, ou um que está debaixo da bem-aventurança, expressa a bem-aventurança de Deus, ou um que está debaixo do anátema de Deus. Não existe um meio caminho. Por isso que Paulo diz: eu estou espantado, como vocês saíram do evangelho para outro, mas não há outro. Se um anjo do céu, ou eu, ou qualquer pessoa falar sobre outro, vocês deviam estar prontos a pronunciar que aquilo é amaldiçoado, e não dizer: mas eu acho que ainda tem uma coisa de Deus. Mas como nós vimos, isso não é um problema, na maior parte do tempo, em nosso meio, não no meio evangélico geral, um problema teológico, como não era nos Gálatas. Aquelas pessoas que estavam lá, aqueles pregadores, aqueles líderes, eram pessoas cativantes, eram pessoas interessantes, eram pessoas que falavam de Jesus e da cruz, mesmo que não fosse o evangelho. Então aquelas pessoas, elas achavam aquelas pessoas agradáveis de alguma forma, e parecida com eles em muitas coisas. Então eu disse que nós olhamos para a Igreja Ortodoxa Grega, nesse dogma 13, por exemplo, podemos ver outros, e podemos falar: isso não é o evangelho. Mas existem 300 milhões de pessoas que são ortodoxos gregos. O seu correspondente ocidental é a Igreja Católica Romana. Nisso você tem 12 bilhões de pessoas, mas você diz: isso não é o evangelho. Mas quando você olha para os evangélicos que dizem as mesmas coisas, você diz: não, aí eu acho que nesse caso Deus está ali, Deus está salvando através daquilo. Você diria para os Gálatas a mesma coisa. Porque o problema é que os ortodoxos gregos, o culto deles é muito esquisito. Os ritos é estranho, não parece conosco. O católico romano também não. Mas o evangelho parece. É muito parecido. Então eu me sinto identificado. Não é um problema teológico, é um problema moral. É isso que Paulo está dizendo aqui. Ele não está dando um versículo para pessoas desagradáveis justificar o fato de que elas não se importam com as outras pessoas, em desagradar as pessoas. Ele está dizendo: no que diz respeito ao evangelho, eu procuro agradar a Deus ou aos homens. Não há nenhuma diferença. Então, você viu que quando Paulo, depois de mais de uma década, foi a Jerusalém, ele disse que não cedeu nem por um momento aqueles grandes líderes, pessoas que chegaram antes dele, que tinham uma posição na igreja. Ele diz: eu não cedi que Tito fosse circuncidado para que o evangelho, porque o evangelho estava em jogo. É óbvio que Paulo podia dizer: olha, o que tem de mais? Eles são cristãos, eles acreditam na cruz. Ele diz: não, o evangelho estava em jogo. Martinho Lutero, no seu
comentário sobre Gálatas diz: pois não há meio termo entre a justiça cristã e a que vem pelas obras. Não há outra alternativa à justiça cristã a não ser a justiça do próprio homem. Se você não construir toda a sua confiança somente na obra de Cristo, você deve construir sua confiança em sua própria obra, em seu próprio trabalho. Ou seja, se Deus me amou na eternidade me predestinou, me escolheu, Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, e se tudo o que acontece comigo é uma resposta ou um resultado ao que Deus fez, eu tenho o Evangelho. Os que antes conheceu, esse ele predestinou, ele chamou, justificou, glorificou. Ou seja, mesmo que aconteça, só que a justificação é o que forense, fora de nós, que Deus faz, mas o que acontece dentro de nós, como resultado da justificação, ainda é Deus fazendo, ainda é o resultado do que Ele fez e Ele fazendo. Ele opera o querer e o efetuar. Se algo nessa ordem for mudada, como nós vimos, você perdeu o Evangelho, tanto quanto os ortodoxos gregos, tanto quanto os católicos romanos. Quando Lutero foi usado na reforma, ele não estava dizendo que estava acontecendo uma melhoria no Evangelho. Ele diz: não, quando eu entendi isso, as portas do paraíso se abriram para mim. Ele não dizia: eu já era convertido. Eu não vou negar o lugar onde me ensinou Cristo. Você não ouviu isso? Você ouviu isso? Tem gente que diz para mim assim: olha, depois de 20 anos, um monte de gente, uma quantidade enorme de pessoas fazem isso. Antes, olha, há 20 anos que eu sou cristão, mas eu não conhecia o Evangelho. Eu não sabia o que era o Evangelho. Esses anos todos. Então, você espera que essas pessoas estejam falando sério, mas passa um tempo e essa pessoa, ela em outro momento, em outro assunto, ela diz: eu não vou negar onde eu conheci Cristo e fui salvo. Opa, você conhecia o Evangelho ou você não conhecia o Evangelho? Se aquilo não era o Evangelho, você estava salvo? Você foi salvo sem o Evangelho? Isso é um problema moral, porque teologicamente a pessoa estava fazendo uma afirmação verdadeira. Eu não conhecia o Evangelho. Lutero não disse assim: olha, eu estava lá, não conhecia o Evangelho, falava de Cristo, orava, me confessava, prestava culto, falava da cruz, mas eu não vou renegar aonde eu conheci Cristo e fui salvo. Eu não disse isso. Ele disse: abriu as portas do paraíso para mim. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você vê, o maior problema de hoje, então, é um problema moral naqueles que dizem ter entendido, porque eles podem dizer que entenderam, mas eles não vão nunca falar como Paulo. Eles nunca vão dizer: seja anátema, não há salvação fora do Evangelho. Não vão dizer igual Martim Lutero: não há um meio termo entre a obra de ser justificado por Deus ou de alguma maneira eu ser fonte da minha justiça. Ou você é a fonte ou Cristo é sozinho a fonte, não há outro lugar. Por isso os brados são assim. Paulo chama isso então, porque ele chama de um problema moral, ele diz que isso é um problema de hipocrisia. Ele diz: eu estava em Antioquia, e estando em Antioquia, o apóstolo Pedro e todos os irmãos comiam com os gentios, mas quando chegou pessoas da parte de Tiago, da igreja de Jerusalém, Pedro se afastou. Por quê? Pedro, teologicamente, de repente não entendia mais a Bíblia, não entendia mais a verdade. Paulo está dizendo: porque ele foi hipócrita. É sobre isso que Paulo está dizendo quando ele diz: eu vou agradar os homens ou a Deus. Ele foi hipócrita, ele quis agradar os homens, ele quis agradar aquelas pessoas. Então ele se afastou. Não porque de repente houve um lapso de memória ou de entendimento e Pedro deixou de entender o Evangelho, mas porque ele foi hipócrita. Se fosse os ortodoxos gregos, eu diria: não é Evangelho, não está salvo, não é a verdade de Deus. Se fosse os católicos romanos, eu diria a mesma coisa. Mas agora o cara diz que é evangélico, o culto dele parece com o meu aí em Gálatas, então eu vou dizer: não é igual ao ortodoxo grego, como se tivesse realmente uma escala. Eu acabei de dizer que acredito que não há uma escala entre o verdadeiro evangelho até o falso, entre vários evangelhos. Há o evangelho e há milhões de anos-luz do evangelho. Então isso não faz diferença se é ortodoxo grego, evangelho ou católico. Ou então eu sou hipócrita, ou então eu quero agradar aos homens. Eu não tenho dificuldade teológica, eu tenho dificuldade moral. E Paulo diz: Pedro,
foi hipócrita, e a hipocrisia dele atingiu as pessoas, atingiu a Barnabé, então eu resisti ele na cara, porque o evangelho estava em jogo, porque a hipocrisia dele estava destruindo a verdade do evangelho. Então, é muito fácil na geração que nós vivemos, onde as sementes do relativismo são semeadas desde que a gente nasce, você ter um problema moral com a Bíblia e não teológico, e isso fazer parte de uma igreja que pregue as doutrinas da salvação, defender as doutrinas da reforma, os brados da reforma, não te livra, porque você vai, como eu disse, quanto mais próximo alguém de mim, mais fácil é eu corromper o evangelho, porque eu tenho mais interesse em agradar essa pessoa. Como eu disse, eu não conheço nenhum ortodoxo grego, mas eu conheço um monte, às vezes na minha família, de pessoas que se dizem cristãs, mas negam a verdade do evangelho como expressa na Bíblia. Mas é meu irmão, é meu parente, é meu pai. Eu vou dizer que meu pai não conheceu o evangelho, que se perdeu, que não podia ser salvo por aquilo, ou não está salvo? Se você não for hipócrita, vai. Porque se não fosse teu pai, se ele fosse ortodoxo grego, se ele fosse outra coisa, você diria? A sua relação com a verdade depende de quem é, qual é o nome que aquilo leva. Quer dizer que, como foi uma igreja que Paulo fundou, ele não diria a eles a verdade? É aí que está dizendo isso. E onde nós encontramos a verdade? Em 1539, Lutero, falando sobre o Salmo 119, ele disse: nesse salmo, Davi diz continuamente que irá falar, pensar, conversar, escutar, ler dia e noite, constantemente, nada a não ser a palavra de Deus. Pois Deus quer dar-lhe o seu espírito somente pela palavra. Deus nos dá o Espírito Santo somente pela palavra. A palavra, ele está dizendo aqui, é externa, ela está no livro. Então Lutero afirma que o Espírito, o Salvador, o Santificador, o Iluminador de Deus, vem a nós diretamente pela palavra externa. Mas você vê, isso não vai ser útil se o seu problema não for, se o seu problema, se as suas dificuldades, às vezes, forem teológicas. Assim que você olhar o que a palavra diz, o problema acabou. Mas quando o teu problema é moral, o teu problema não acaba nunca. Porque você não quer desagradar as pessoas. E Paulo diz, parte do problema de vocês é esses grandes líderes, esses irmãos, entre aspas, aí na igreja dos Gálatas, que estão pregando outro evangelho, são muito agradáveis, muito legais, vocês almoçam com eles, vocês passeiam com eles, vocês tocam música com eles, então vocês não podem dizer para eles que o que eles estão dizendo não é o evangelho, e se isso é o que eles querem, eles não estão salvos, vocês não podem, porque vocês têm um problema moral. Então Paulo não vai tratar só do problema teológico, você vê, ele vai tratar do problema moral. A palavra externa, do jeito que Lutero está usando, ele está falando que ela é objetiva, ela é estável, ela é externa a nós, ela é imutável. Você vê, ela se aplica ao ortodoxo grego, mas se aplica ao evangélico. Lutero, quando fez a reforma, era católico. Ele pensava, eu nasci católico, meu pai é católico, minha mãe é católica, avô católico, bisavô católico, tataravô católico. Mas eu vou dizer que isso está errado, que as minhas gerações não acreditaram no evangelho. Eles não, o que a palavra de Deus diz? É o que ela diz. Não importa se é o meu avô ou se é o avô do meu amigo. Se é o meu avô, é o avô de alguém no Afeganistão. O que a palavra de Deus ela é externa a mim, ela não tem nada a ver com os meus sentimentos para com o meu avô. Portanto, os meus sentimentos para com os ortodoxos gregos, ou para com os católicos romanos, ou para os evangélicos, não tem nenhuma influência, a palavra é externa a mim. Se alguém pregar outro evangelho, que alguém, qualquer alguém, a pessoa que eu mais amo no mundo, minha mulher, meus filhos, se alguém pregar outro evangelho, ou crer no evangelho, que não é esse evangelho, como não há outro evangelho, não pode ter sido salvo. Alguém não pode dizer, olha, eu durante 30 anos nunca entendi o evangelho, e para ir em outro momento falar, eu não posso renegar onde eu fui salvo e conheci o evangelho. Você conheceu o evangelho, você não conheceu o evangelho. Se você não conheceu, você não pode ter sido salvo por aquilo que você não conhece, porque o evangelho é que é o poder de Deus. Então não há hierarquia eclesiástica, não há êxtase fanático para substituir a palavra de Deus. Ela é externa, tal como Deus é externo a nós. Deus é uma pessoa.
É como você e eu. Deus é externo a mim. Eu não crio Deus, eu não defino como Deus é, Ele é. Por isso que o nome dele é o Eu Sou. Ninguém me define, ninguém me diz quem eu sou. Ou você se relaciona com Deus assim, ou você não se relaciona com Deus. Ou se relaciona com Ele como juiz. Nós não podemos modificar a palavra de Deus tanto quanto não podemos modificar Deus. Se você pudesse modificar Deus, se Ele fosse uma criação sua, você também poderia modificar a palavra de Deus. Mas o evangelicalismo moderno, ele abraça essa heresia antiga. Lutero escreveu uma obra chamada O Cativeiro Babilônico da Igreja. É um dos momentos mais vergonhosos da história da nação judaica no Velho Testamento, até a destruição depois de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Em 586 antes de Cristo, o Reino do Sul finalmente foi conquistado pela Babilônia. Todos os seus grandes líderes, a elite intelectual, governante do país foi levado embora, como Daniel foi com 15 anos. E Judá passou a ser cativa. Eles tiveram que viver a vida onerosa de cantar e adorar a Deus longe de Jerusalém. E ele diz: nós pendurávamos as nossas harpas no salgueiro, porque as pessoas falavam para nós cantarmos os cânticos de alegria sobre Deus numa terra estranha. Eles foram forçados assim. Então essa pressão severa que eles sofreram no cativeiro produziu homens incríveis, gigantes espirituais como Daniel, como Ezequiel, ou jovens extraordinários em seu compromisso com Deus, como Sadraque, Mesaque, Abednego. Mas a maior parte daquelas pessoas foi assimilada pela cultura que estava diante deles. Eles capitularam e foram assimilados. Isso é uma das expressões mais poderosas que o ser humano suporta e que ele não gosta. É o ambiente que você está não ser agradável a você. É você se sentir mal e não assim, se sentir um alienígena, assim, se sentir alguém de fora. E você paga um preço muito caro pela não conformidade. Se você estiver na universidade, no trabalho, em qualquer lugar, e você não se conformar, é óbvio que você vai ser tratado de uma maneira que naturalmente o ser humano não gosta. Nietzsche, ele chama isso, e os cristãos hoje em dia expressam muito isso, da moralidade da multidão. Porque a multidão ela exerce uma pressão muito grande. É por isso que tem cristão que diz assim: eu não faço isso, mas acho normal. Você vê, ele foi capturado. Ele não quer que as pessoas ouçam ele falar diferente disso. Ele quer que as pessoas entendam que ele só não está fazendo, mas é totalmente pessoal. De maneira geral, ele não acha aquilo mal ou errado. Mas se ele fosse de fato um filho de Deus, ele não poderia falar isso nunca. Você não diz: eu não peco, mas acho o pecado normal muito bom para você, acho horrível para você, acho horrível para o mundo todo. É isso que faz o homem ficar debaixo da ira de Deus. Então essa forte pressão, não é uma das coisas mais deprimentes do ponto de vista social. O apóstolo Paulo, ele podia se sentir pressionado, ele queria ser, de repente, você pode imaginar, aceito e referendado pela igreja de Jerusalém como apóstolo. Para isso é óbvio que ele sentiria a pressão de ser agradável àquelas pessoas, mas ele disse: eu não cedi. Ele está falando contra as pessoas importantes da igreja. Ele disse: quando Pedro fez isso e Barnabé, resisti eles na cara. Eu não cedi, porque quando diz alguém, é qualquer um, é todo mundo, é vocês aí na igreja dos Gálatas. E nós vivemos num cativeiro babilônico. Foi por isso que Lutero escreveu essa obra famosa da Reforma, O Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele disse: a igreja foi capturada pelo pensamento da cultura à sua volta, formatada, e tem se tornado um mundo em nossos dias muito mais hostil a essas verdades de várias formas. Aqueles dias, nós vivemos num mundo que acha que essas verdades bíblicas é um museu. E mesmo entre os cristãos, nós nos tornamos sincréticos. Nós falamos: isso é a verdade, esse é o evangelho. E aquilo ali não é o evangelho. Mas aquilo ali, mas eu acho que também
salva também. Acho que também ainda tem Deus nisso. A não ser que alguém esteja muito longe de nós, como os ortodoxos gregos. Você vê, nós não estamos tendo um problema teológico, mas um problema moral. Se for o meu filho, aí eu já penso diferente. Essa é o que a Bíblia diz, mas o teu filho... então eu acho que nesse caso é moral o problema. Não é teológico. Porque se fosse... se não fosse a compreensão, você não aplicaria a ninguém. Você diria, ortodoxos gregos é o evangelho, catolicismo é o evangelho, tudo é o evangelho. Evangelho é qualquer coisa que o ser humano queira. Mas quando você compreende, então não importa quem é alguém, se alguém, mesmo nós mesmos, pregarmos outro evangelho, pronto, você vê, incluiu todo mundo. O conflito entre o cristianismo e o humanismo secular é um conflito de definitivos. E não há espaço para meio termos nesse conflito. Isso é no nosso mundo, é assim que essas sementes são semeadas em nossos corações, é assim que ela influenciou tremendamente a igreja. É por isso que mesmo as pessoas que têm uma correta visão teológica ainda têm um problema moral grave. E nesse momento, aqui onde nós estamos falando do verso 10, Paulo está falando desse problema moral. Ele diz, não, eu não só tenho uma teologia verdadeira, correta, que eu estou comprometido, eu também não tenho um problema moral. Eu não quero agradar os homens, porque quando eu quero agradar os homens, eu, óbvio, mostro um problema moral e não teológico. Então, se Deus é definitivo, o homem não é definitivo para nada. Esse é o nosso conflito com a nossa cultura. Agora, se o homem é definitivo, Deus não é. Você não tem um lugar no meio. Você não tem um lugar no meio termo. É a mesma coisa sobre o evangelho. Um acordo não pode ser encontrado com a nossa cultura, porque para a cultura que a gente vive, o homem é definitivo. Para nós, Deus é definitivo. Não há nenhum ponto no meio. Uma nação secular, ela pode tolerar o cristianismo apenas como uma religião humana, mas quando você diz é uma verdade sobre todos os homens, você tem um problema. Se os cristãos dissessem Jesus é o meu Senhor, isso era uma coisa, mas ele disse Cristo é o Senhor de todo mundo, César não é o Senhor. Eles tiveram um problema, porque era um absoluto, que não era só para eles, não era algo privado, era para todo mundo. Então, Israel, no cativeiro babilônico deles e no cativeiro babilônico da igreja, já que Lutero usou isso como a metáfora do problema não só teológico, mas moral na igreja, o maior problema de Israel, o maior problema de Judá não era a ameaça militar. É óbvio que a Síria tinha um grande poder militar e a Babilônia poder militar, mas nunca o povo de Deus foi vencido por poderes militares. A grande ameaça sempre foi dupla no povo de Deus. O falso profeta dentro dos seus portões. Sempre a grande ameaça ao povo de Deus é o falso profeta, é aquele que prega aquilo que não é a verdade dentro. Então, para Israel, o falso profeta, para aqui nos Gálatas, os pastores e os falsos apóstolos que estavam pregando lá. E a constante tentação ao sincretismo. Então, há algo, os dois males são dentro da igreja. Primeiro, há aqueles que pregam algo que não é a verdade dentro e no meio do povo dito de Deus. E dentro do coração das pessoas há uma ânsia por sincretismo. Eu não posso encontrar um meio termo para que a cultura não fique chateada, ou eu não posso encontrar um meio termo entre eu e aqueles que são próximos a mim para me não ofender as pessoas, para me ser agradável a elas. Eu não posso dizer que isso aqui é o evangelho, mas que aquilo ali também é, e que aquilo lá também tem alguma coisa de evangelho, e que aquilo lá também, eu não posso ser assim. Essas são as duas coisas que destroem a igreja. É interna. É isso que destruiu Israel. Eram os falsos profetas dizendo paz, 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 e o coração de Israel querendo de alguma maneira ter algo que vinculasse eles aos egípcios, à Síria, aos babilônios, para que achassem ponto em comum, mas não havia um ponto em comum. Então, obviamente, essas duas coisas seguem juntas. O empreendimento favorito do falso profeta, o falso apóstolo, é obscurecer a antítese clara entre os caminhos de Deus e aquilo que é do coração do homem. O falso profeta existe para acabar com essa antítese. É por isso que os braços da reforma é um somente. É para mostrar a antítese. Só a graça. Não mais a graça e não tem mais. É uma antítese. É só a graça. Se você colocar outra coisa, você perdeu o evangelho. É só as escrituras.
Se tiver mais alguma coisa, a gente não gosta de antíteses assim. A gente gosta de um espaço sincrético. E é aí que o falso apóstolo, o falso profeta, no Velho Testamento, os falsos pastores, têm um espaço. Porque eles vão pregar exatamente aquilo que abre esse espaço para o sincretismo. Então, eles foram, ao estarem assim com os pagãos, né, lá na Babilônia, eles foram assimilados. Eles fizeram concessões à idolatria, fizeram concessões àquilo que desonrava a Deus. Logo, eles estavam expressando. Eles não queriam viver essa antítese, e a maior parte de nós não quer. A igreja está repleta de exemplos de ideias introduzidas na igreja, que acontece quando nós nos relacionamos com o mundo, com outros, e nós não somos os influenciadores. Nós falamos, não, vamos nos aproximar, porque nós temos que ser aquela influência, o seu sal, mas nós somos muito mais influenciados do que influenciadores. A pessoa diz, não, na universidade eu vou estar lá e tal, e eu vou influenciar, mas daqui a pouco a pessoa está igual aos outros, mas os outros não estão sendo influenciados por ela. Foi o que aconteceu com eles no cativeiro. Num esforço para tornar o que já é um absurdo, Cristo e o Evangelho cativante, nós facilmente esvaziamos o Evangelho do seu conteúdo. E no esforço para ser cativante, simpático às outras pessoas, nós esvaziamos o Evangelho. E nós continuamos chamando de Evangelho. É isso que Paulo diz, o que me move é agradar aos homens ou a Deus? Ele está falando sobre isso. Ele está falando que o grande drama da igreja, muitas das vezes, é um problema moral, como o de Pedro naquele dia, e não teológico. Então os profetas estavam constantemente imersos em conflito. Nós não queremos viver uma vida assim, queridos. Nós admiramos Daniel, Jeremias, Ezequiel, mas não queremos ser como eles. Deus falou para Ezequiel, eu mando você como o homem entre escorpiões. Nós não queremos viver assim. Nós queremos ser cativantes, nós queremos ser amados. Agora, o ortodoxo grego eu não conheço nenhum, mas as pessoas estão mais próximas de mim, eu estou mais perto e próximo de manipular o Evangelho para agradá-los. Não que eu tenha um lapso teológico, eu tenho um lapso moral. Os apóstolos do Novo Testamento estavam constantemente em conflito. Paulo, ninguém mais do que Paulo tentou viver em paz com todos os homens. Ele não só dizia isso ecoando Cristo, no que diz respeito a vós, tem de paz com todos os homens. Ou seja, no que diz respeito a mim, eu não vou olhar para os meus desejos, minha pele é dura. Se depender de mim, eu posso viver em paz com os homens. Mas poucas pessoas viveu tanto em conflito com as pessoas como o apóstolo Paulo, porque no que diz respeito ao Evangelho, ele realmente não estava brincando quando disse que um anjo do céu, ou qualquer pessoa, inclusive ele, um apóstolo, dissesse outra coisa, fosse anátema. Quando Pedro passou a ideia de algo que não era o Evangelho, ele tratou Pedro como trataria qualquer um. Ele não tinha um problema moral, ele está dizendo, nem teológico. E se você tiver plena conhecimento teológico, mas se tiver um problema moral, você está tão longe da verdade quanto podia estar, se não pior, porque isso é hipocrisia. É hipocrisia aplicar a verdade aos ortodoxos gregos e não aplicar a quem eu chamo de evangélico. É hipocrisia. Esse é o Evangelho e fora disso não há Evangelho. Não importa quem é, não importa um anjo do céu, não importa. Ou é isso, ou eu sou hipócrita, eu tenho problema moral. E aí não adianta mais eu escrever sobre doutrinas da graça no Facebook, falar no YouTube, falar com as pessoas, falar sobre as maravilhas das doutrinas da salvação, porque eu tenho um problema moral. Eu vou relativizar aquilo quando for do meu interesse. E quanto mais próximas as pessoas estiverem de mim, mais eu serei tentado a isso. Então a pergunta que essa manhã tem que ficar em nós é se nós temos deixado essas sementes, se nós podemos falar o que Paulo diz aqui no verso 10, ou se nós temos deixado isso, porque o relativismo é uma coisa, é uma doença totalmente espalhada. Se nós falarmos assim, há coisas que são relativas, mas você não pode chamar de relativismo, porque você tem que definir o padrão. Se você falar assim, João é alto, não, João ali não é alto, vamos pensar em outro João. Vamos pensar num João alto. João é alto, o cara tem 1,95 m.
Aí você diz assim, João é alto, mas é óbvio que isso é relativo a um padrão de medida. Ele só é alto em relação aos homens em geral. Mas se você falar que João é alto em relação à Torre Eiffel, é uma afirmação falsa. Ele é nada perto da Torre Eiffel. Você está dizendo alto, ele não é alto. Você tem que ter um padrão. Em relação à Torre Eiffel, ele não é alto. Em relação a prédios grandes, ele não é alto. Então, a afirmação João é alto é verdade ou falsa relativa ao padrão de medição que você está usando. Isso não é relativismo. Porque você vê, porque você precisa definir os padrões que você está usando na sua afirmação. Então, nós precisamos entender isso. Se aplica a um monte de coisas. Eu falo assim, meu pai morreu velho. Em relação aos homens. Ele viveu 80 anos, 90 anos, morreu velho, meu pai. Agora, em relação à civilização, aí não. Ele só viveu pouquinho, uma civilização dura tempo demais. Em relação às sequoias da Califórnia, que tem 2.000 anos, então ele não viveu nada. Ele não é velho em relação a essa sequoia, não é nada. Pega essa pirâmide aqui, ele não é nada, ele viveu nada. Essa pirâmide tem 4.000 anos. Ele não é velho. Quando você diz assim, o carro passou na minha rua em alta velocidade. É verdade? É verdade. Por quê? Porque a rua diz lá que a velocidade máxima é 25 km por hora. 30 km por hora dentro do bairro. O cara passou a 90 km por hora. Ele estava em alta velocidade. Mas em relação ao Brasil, é alta velocidade? Não é. Em relação à Fórmula 1, aquilo é alta velocidade? Não é, aquilo estava lerdo, aquilo estava parado, aquilo não estava se mexendo, aquilo era uma lesma. Você vê, isso não é relativismo. Porque você diz, o grito do meu filho é alto demais. É verdade? É verdade, em relação à conversa normal dos seres humanos. Mas em relação a um trovão, o choro do bebê não é nada. Trovão a cidade inteira ouve. Estremece a janela, né? Perto do trovão, o choro do bebê é um barulhinho. Mas perto, ao nível do ser humano conversando normalmente, aquele era um choro alto, era um choro irritante. Então você vê, ambos acreditam que existe um padrão, eu e o outro. Em relação ao padrão, que é a altura dos seres humanos, essa pessoa é alta e não baixa. O relativismo não é isso. Se você olhar o padrão das girafas, então o João é baixo, porque uma girafa, o tamanho dela em relação ao ser humano, ela é muito grande. Mas eu estou usando o padrão ser humano. Então ele é alto. O padrão ser humano, ele é alto. Eu concordo, você concorda. Porque nós temos um padrão. Mas é óbvio que ele é alto, é relativo em relação a outros padrões. Em relação à girafa, ele é baixo. Em relação à Torre Eiffel, ele é baixo. Mas no padrão ser humano, ele é alto. O relativismo não é isso. É óbvio que nesse sentido as coisas são relativas. Nesse sentido, o João é alto, é relativo, porque eu tenho que estabelecer o padrão. Ele é alto para o padrão humano. Para o padrão de torre, ele é baixo. O meu pai morreu velho pelo padrão humano. Pelo padrão da idade das sequoias, ele não viveu nada. Por isso que a Bíblia diz que a vida do ser humano é como um vapor da manhã. Poxa, mas um vapor que dura 80 anos. Mas é uma linguagem poética para dizer, olha, em relação ao que a história o que é a vida humana. Então, o relativismo, ele quebra. Era como se eu dissesse, João é alto, e você dissesse, não há nenhum padrão externo para medir a verdade ou a falsidade dessa aplicação. Não tem um padrão, a gente não sabe se isso é verdade ou mentira. Ou então, em segundo lugar, você dizer, olha, pode até haver um padrão externo que diga que João é alto ou baixo, mas ninguém conhece. Então a gente não pode, essa afirmação não pode ser verdade. Você pode achar que ele é alto, eu achar que ele é baixo, porque essa afirmação não é verdade nem mentira, cada um acha o que quer. Ou pode haver padrão que ninguém consegue descobrir. Se ninguém consegue descobrir, então não pode funcionar como padrão, já que eu e você não podemos concordar a respeito dele. Ou pode haver um padrão objetivo externo, mas eu não me importo com nenhum padrão externo, eu é que decido as coisas. João é alto. Em relação à Torre Eiffel, eu acho ele alto também em relação à Torre Eiffel. Porque não existe padrão, eu defino o que é alto. A Torre Eiffel não é alta, João é que é alto.
Isso é o relativismo. Cada um define o que quiser, não tem padrão nenhum, você vê? Então Lutero, em 1509, estava sendo exatamente isso, que ele iria falar, pensar, conversar, escutar, ler, dia e noite, constantemente, porém nada além da palavra de Deus. E é pela palavra de Deus que é estabelecido um padrão verdadeiro, que é falso e verdadeiro para todos os homens. Paulo está dizendo, olha, esse é o evangelho, isso aqui não é o evangelho. Ah, mas quem está falando isso aí não é só os ortodoxos gregos, mas os evangélicos também. Então não é o evangelho. Isso aqui não salva. Não, mas isso aí não é só o católico que está falando sobre justificação pela fé. Tem evangélico também que fala isso. Então não salva eles também. Quando eu digo que há uma diferença, eu tenho um problema moral e não teológico. Eu acredito que nos nossos dias, grande parte das pessoas que se dizem reformadas tem um problema moral. Elas estão pensando, isso vai desagradar as pessoas, elas não vão gostar de escutar. Paulo vai dizer nessa carta, eu me tornei inimigo de vocês dizendo a verdade. Vocês queriam que eu dissesse outra coisa? Porque eu fundei, porque eu almocei na casa de vocês, porque eu convivi com vocês, porque vocês queriam dar os seus olhos para mim, porque eu tenho uma enfermidade. Vocês queriam que eu dissesse outra coisa, mas a palavra de Deus é externa, ela não tem nada a ver com os meus sentimentos. Eu gosto de vocês, eu sinto de novo as dores de parto, até que vocês sejam formados novamente. Eu amo vocês como um pai, mas vocês não têm mais o evangelho aí, na igreja que vocês estão. Não é o evangelho. Não é uma questão de eu gostar, de eu não gostar, de eu sentir de novo as dores de parto. O fato é que essa é uma verdade externa, e ela está aplicada a vocês como é aplicada aos ortodoxos gregos e aos católicos e a todos os homens. Isso não é o evangelho, e se não é o evangelho, não salva, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não pode dizer isso, querido, não adianta você falar que acredita nas doutrinas da graça e as doutrinas da salvação. Você tem um problema moral. O nome disso é hipocrisia. É por isso que ele resistiu Pedro. Você está sendo hipócrita. Paulo diz diretamente isso. Ele estava sendo hipócrita porque ele sabia que essa não era a verdade, mas ele não queria desagradar aquelas pessoas. Então ele estava pronto a corroer a verdade do evangelho para ser agradável. Isso é o problema moral. Então ele está dizendo, eu estou aqui para agradar aos homens. Esse é o sentido, esse é o contexto. Então as pessoas começam a usar as palavras de acordo com as suas próprias preferências subjetivas. Elas continuam usando palavras cruz, salvação, expiação, mas elas estão dando outros significados abrangentes. Elas mudam o significado do que dizem. Então considere como Jesus tratou quem age assim. Jesus entrou no templo e as pessoas, os fariseus, fizeram uma pergunta a ele, assim, com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu-lhes, além disso, vou te fazer uma pergunta, e se você me disser a resposta, então eu vos darei a resposta de com que autoridade eu faço isso. E Jesus perguntou, o batismo de João, de onde ele veio? Do céu ou dos homens? E eles discutiram entre si, fizeram um debate lá entre eles, uma reunião, dizendo, se dissermos do céu, ele dirá, por que então vocês não acreditaram nele? Mas se dissermos do homem, temos medo da multidão, porque todos eles consideram que João era um profeta. Então eles responderam a Jesus, nós não sabemos. E disse-lhe Jesus, nem eu vou dizer a vocês então com que autoridade eu faço isso. É assim que os anciãos, fariseus lidavam com a verdade. É assim que você lida com a verdade. Quando a verdade é colocada para você, em vez de você dizer assim, essa é a verdade, isso é o que os ortodoxos gregos dizem, isso aqui não é o evangelho. Ou você diz assim, se eu disser isso, meu amigo evangélico também diz isso, então ele vai ficar chateado, ele vai ficar com raiva. Então eu não posso dizer dessa forma. Ou então eu posso dizer lá deles, mas não posso dizer a mesma coisa aqui. Eu tenho que dizer uma coisa lá e uma coisa aqui, porque aqui eu tenho pessoas que eu gosto. Você vê, em vez de eles responderem qual era a verdade, eles pensaram qual era o resultado do que eles iam dizer. Esse é a essência do relativismo. Jesus disse, declaro que vocês acreditam ser a verdade. O que é a verdade? O batismo de João era do céu ou dos homens? A resposta é a seguinte, é dos homens. Ou é do céu. Qual o resultado disso? Se eu falar que é dos homens, a multidão vai ficar com raiva de mim. Se eu falar que é do céu, ele vai dizer, então por que vocês não foram batizados também? Por que vocês não creram?
Mas, se você vê, se você tem interesse na verdade, você vai dizer a verdade. Você vai dizer, olha, do céu, por que você não acreditou? Porque o meu coração foi duro. Eu estou arrependido. Mas quando você pensa no resultado, você tem um problema moral. Você vê, esses caras não estão interessados na verdade. Eles estão pensando no que vai acontecer se eles falarem a verdade. Então eles não podem dizer. Eles disseram, nós não vamos ser envergonhados diante da multidão, porque se a gente falar do céu, ele vai dizer, que vocês não se batizaram? Então a gente vai ficar envergonhado. Eu não quero ser envergonhado. Se eu disser dos homens, a multidão vai ficar com raiva da gente. Eu não quero que a multidão fique com raiva de mim. Eu quero que a multidão goste de mim. Então eu não vou dizer a verdade. Eu não posso dizer a verdade, porque a verdade vai me trazer problema, de um jeito ou de outro. Então, você vê, essas pessoas têm um problema moral. Não é que eles não sabiam, é que eles pensavam nas consequências. Eles pensavam, se a gente agir assim, vai acontecer isso. Se eu agir assim, vai acontecer aquilo. Eles não pensaram, qual é a verdade? Vamos responder a verdade. O dogma 13 da Igreja Ortodoxa Grega é evangelho ou totalmente não é o evangelho? Eu não posso pensar, mas se eu disser isso, se você fala isso, você é um relativista moral, você é um hipócrita. Se eu disser isso, meu pai acredita nisso também. O que eu vou dizer? Vou dizer que meu pai também, como eles, não tem o evangelho? Você é um hipócrita. Você não devia pensar no que você pensa, é ou não é? É a verdade ou não é? Se não é, é anátema. Se é o evangelho. Acabou. É isso que Paulo está dizendo. Eu vou agradar os homens ou a Cristo? Eu não tenho como fazer outra coisa. Mas aqui está a forma como a mente depravada funciona. Ela é depravada, como está em 1 Timóteo 6,5. Ela é degradada, como está em Romanos 1,28. Ela é dura, como está em 2 Coríntios 4,4. Ela é escura e fútil, como está em Efésios 4,17, 18. Ela foi criada, a nossa mente, para descobrir a verdade, abraçar a verdade, ser moldada pela verdade, responder à verdade de Deus, para responder verdadeiramente. Mas ela é depravada, ela está pensando nos seus interesses. Ela pensa em o que vai acontecer comigo se eu responder isso? Se eu responder que é do céu, se eu responder que é do céu, se eu responder sobre justificação, se eu não falar que justificação é isso, mas também aquilo também é, mas também aquilo também é, o que as pessoas vão dizer de mim? As pessoas não vão gostar, a multidão vai ficar com raiva de mim. E se eu disser que a justificação é isso e só isso salva, as pessoas vão dizer que eu era crente durante 20 anos e não era salvo, mas era verdade. Era verdade, eu não conhecia o evangelho. Então eu era salvo como? Lutero não tinha um problema de dizer, eu não conhecia o evangelho, mas eu conhecia Jesus desde criança. As histórias da cruz. Eu me tornei um padre, me tornei um monge. Eles raciocinavam com cuidado. Se dissermos então, tal coisa vai acontecer. E se dissermos em seguida outra coisa, tal coisa vai acontecer. Porque para eles a verdade é só um jogo. Eles estão pensando no que vai acontecer. Jesus diz, eu não falo sobre a verdade com pessoas assim. Eu não vou responder a vocês não têm nenhum interesse na verdade. Não importa a verdade para vocês. Vocês não têm problema teológico, vocês têm um problema moral. Vocês têm um problema se a multidão vai gostar ou não vai gostar. Ou se vocês vão ser envergonhados pela verdade, de que vocês viveram anos e aquilo não era verdade, viveram fora do evangelho, sendo evangelho. Então eles não querem ser envergonhados, eles não querem ser prejudicados. É por isso que Lutero disse, olha, as falsas igrejas hoje, na cristandade, lá no século XVI, fazem mais mal ao mundo que os bordéis. As pessoas não diriam isso, diriam que Lutero é exagerado, porque as pessoas, mas ele dizia, o bordel não faz o mal à alma que o falso evangelho faz. Um bordel não deixa o homem longe da verdade de Deus, mas esse falso evangelho substitui a verdade. Não destrói só a alma, mas destrói os caminhos pelo qual Deus salva o homem. O bordel destrói, mas ele está lá, o homem está apto a ouvir a verdade, mas quando você dá um falso evangelho, ele não está mais apto. Então a linguagem das pessoas começa a fazer um trabalho sujo de corrupção, porque ela não é mais para dizer a verdade, ela é só para expressar desejos do coração. Você está pensando, eu não quero ser envergonhado, eu não quero perder amigos, eu não quero desagradar as pessoas, eu vou falar dos ortodoxos gregos porque eles estão lá do outro lado do mundo, ou então da igreja católica romana porque eu não sou católico romano, mas eu sou evangélico. Eu não posso dizer, eu vivi anos convivendo com pessoas que não acreditam no evangelho de verdade, como Lutero viveu a vida toda convivendo com pessoas, e depois viveu no mosteiro com um monte de monges, todo mundo vivendo um falso evangelho. Orgulho, conforto, amizade,
ficam evidentes que são nossos ídolos. É sobre isso que Paulo está dizendo quando ele diz que ele não vai agradar os homens, é sobre o Evangelho, sobre ele mesmo. Ele diz: eu estou pronto a abrir mão de qualquer coisa, a sofrer afrontas, para que as pessoas ouçam o Evangelho, a ser desprezado, a abrir mão do meu conforto. Eu nunca estou aqui para defender a mim mesmo, mas não o Evangelho. Então Jesus respondeu: nem eu vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Jesus abomina esse tipo arrogante, prostituído, covarde, de usar as palavras, só a graça. Aí alguém disse: define o que é isso. Aí o cara define de um jeito que não é só a graça mais, porque ele não quer desagradar as pessoas, porque ele tem um problema moral. Eles não se preocupam com a verdade, eles se preocupam com a sua pele. É assim que esses homens fariseus se preocupavam: se nós falarmos isso, aquelas pessoas vão achar isso de mim, se eu falar isso, eles vão achar isso. Então o que eles responderam? Nós não sabemos. Eles sabiam. Quando você diz assim: aquela pessoa lá, ela crê naquilo lá, aquilo é o Evangelho ou não é? Salva ou não salva? Não sei. Vai que salva. Se essa pessoa teologicamente conhece a verdade, então ele é um hipócrita. Ele pensou: se eu disser que não, as pessoas vão ficar com raiva de mim, as pessoas não vão gostar de mim. É isso que Paulo diz: me tornei inimigo de vocês. Eu não disse a verdade para Pedro, eu não disse a verdade de Jerusalém. Vocês acham que eu não diria a verdade a vocês porque eu fundei essa igreja? Portanto, as suas palavras, a mente deles funcionava como meio úteis de salvar sua pele. Paulo diz: essa é a parte do problema na igreja dos Gálatas, e eu acho que essa é a grande parte do problema no meio dito reformado. As pessoas querem livrar a sua pele, elas proclamam verdades, mas elas estão logo dispostas a abrir mão dessa verdade ou relativizá-las, como esses homens aqui, porque elas estão pensando: se eu disser isso, aquela multidão não vai gostar de mim, se eu disser isso, aquilo lá vai acontecer, como se elas simplesmente não tivessem que pensar qual é a verdade. Por isso que eu disse assim: essa doutrina aqui, da justificação pela fé, por exemplo, é a doutrina pela qual uma igreja está de pé ou cai. E aquela igreja ali que você tanto ama está falando isso, caiu. Porque é assim, essa é a verdade. Não tem nada a ver eu gostar deles, não tem nada a ver ser meu pai, ser um avô, meu tio. Os efeitos malignos e destrutivos do relativismo são enormes. Eu quero encerrar dizendo rapidamente eles. Primeiro, que eles cometem traição. O relativismo é uma revolta contra a realidade objetiva, sabe, de que Deus é Deus e de que eu posso moldar. Você pode dizer assim: eu acredito em Deus como Ele é, mas se você tenta moldar o Evangelho, você não acredita que Ele é como é, porque Ele falou algo. É traição. Você, quando foi instado a responder, em vez de pensar o que Deus disse, você pensou: se eu disser isso, eles vão pensar isso. Se eu disser, foi a resposta que aqueles caras deram a Jesus. Jesus diz: eu não vou dar resposta a vocês, vocês não têm interesse na verdade, eu não vou dizer com que autoridade eu faço isso, vocês são manipuladores. Deus é a norma suprema e final. O que Ele disse é o Evangelho, o que Ele não disse não é o Evangelho, ainda que a minha mãe diga sobre que aquilo é o Evangelho. Quem é Ele? O que Deus quer e o que Deus diz é o padrão que define o Evangelho, que define a verdade. Como aquele João é alto ou não, tem o padrão é Deus. O relativismo é uma rebelião generalizada contra Deus, dizendo: Deus não é o padrão. O padrão somos nós. Então, para mim, Deus disse: só há um Evangelho, fora disso seja anátema. Mesmo que o anjo disser: mas eu vou dizer outra coisa. Deus não é o padrão. Nós não temos coragem de dizer que a palavra de Deus é falsa. A gente não vai dizer que existem dois evangelhos, mas na prática a gente vai dizer que esse aqui é o Evangelho, que aquele ali também pode ser o Evangelho, que aquele lá também é o Evangelho, que aquele lá também salva. Quer dizer, eu sou falso. É uma traição. Eu digo que só há um Evangelho, só até eu ter que traçar as linhas. Aí eu alargo as linhas que tudo é o Evangelho. Não tem mais só. Em segundo lugar, o relativismo cultiva a duplicidade. Você não pode ser consistente. Pedro não estava sendo consistente. Ele era consistente, estava comendo com os gentios, chegou algumas pessoas, ele mudou. Se você não tem compromisso com o Evangelho, mesmo que você conheça todas as doutrinas, se você não tem um problema teológico, você tem um problema moral, você vai cultivar duplicidade. Você vai dizer uma coisa aqui, mas não vai dizer lá. Ou então você não vai dizer se ela estiver indo, sabe, para todo mundo ouvir. Por exemplo, estou falando isso aqui, mas a internet toda está ouvindo. Isso não importa. Quantas pessoas estão ouvindo? Assim, tanto filosoficamente como praticamente, você cultiva a duplicidade.
É hipocrisia. É o que Pedro estava fazendo, é o que Barnabé estava fazendo. O relativista, por exemplo, no mundo, ele usa a lei da não contradição para estabelecer suas... Nenhum relativista acredita no relativismo. Ele usa a lei da não contradição para estabelecer as suas premissas. Ele diz assim: nada é certo ou errado. Não existe certo e errado. Aí você diz: isso aí que tu falou é certo ou é errado? Não, isso é certo. Ele não pode, ninguém pode viver coerentemente no relativismo, porque para você estabelecer as premissas do pensamento relativista, você tem que usar argumentos não relativistas. É impossível, é racionalmente impossível. Então por que a pessoa continua? Porque é óbvio, porque ela quer, é um problema moral, não é um problema intelectual. Não é um problema, como aqui não é um problema teológico. O problema que as pessoas têm no mundo não é intelectual, não é intelectual, é teológico, é moral. O cara quer ter sexo com todo mundo, então ele vai ter que dizer que isso é normal, até alguém fazer algo com ele e diz: está errado, porque era um problema só moral, não era intelectual. Em terceiro lugar, o relativismo esconde a deserção doutrinária, porque o relativismo tem um efeito nefasto e canceroso sobre a linguagem. A linguagem é avaliada pela beleza da conexão que ela tem entre a verdade objetiva e o que você está dizendo. Mas o papel do idioma falha drasticamente a partir do momento que você passa a ser relativista. Agora, o significado da palavra tem a ver com as preferências do cara que está falando. Ele diz só a graça. Mas ele vai, quando ele for aplicar isso, você vai ver que aquela palavra não quer dizer mais o que ela quer dizer. Todo mundo entende o que quer dizer só. A pessoa diz assim: eu acredito só as Escrituras é a palavra de Deus. Todo mundo entendeu intelectualmente, não há dificuldades aqui. Só é só. Mas ele vai dizer: não, mas Deus também fala. Pronto, não é mais só. Mas ele continua dizendo que acredita no só. Você vê, redefine. O objetivo da língua não está mais em comunicar a realidade, mas em manipular a realidade. Ele quer que as pessoas acreditem que ele acredita no só, mas ele faz com que essas palavras não queiram mais dizer o que elas dizem, claramente. Não é mais um abraço à verdade confessional, é um abandono da verdade, continuando usando as mesmas palavras. É o que Paulo diz: vocês falam na cruz, mas vocês esvaziaram a cruz do seu significado, vocês usam a palavra, e isso é mais diabólico, porque se vocês falassem não à cruz, seria melhor, seria honesto, não seria hipócrita. Mas vocês falam da cruz, mas ela não quer mais dizer o que a Bíblia diz. Vocês falam em propiciação, mas não quer mais dizer. Vocês falam da graça, mas não quer dizer o que a palavra graça quer dizer. Não quer dizer. Vocês tem um problema moral, você tem uma visão utilitária da linguagem, vocês pensam no qual vai ser o resultado, então vocês mudam. Esse temperamento de espírito é hostil a definições precisas. Então você vai ver, todo cristão ele vai dizer: Deus é soberano. Todo cristão gosta de dizer isso. Aí você diz para ele assim: define. O que é soberania? Ele não gosta, porque ele gosta que essa palavra soberania seja tão aberta que envolva qualquer coisa, envolva o livre-arbítrio do homem. Ninguém gosta de definições, porque isso é o nosso mundo, a nossa cultura relativista. Cristão adora falar isso: foi Deus que me salvou, graças a Ele tudo. Define isso. Aí ele vai definir, e você vai ver que no final ele definiu que foi ele que se salvou, que se não fosse o que ele fez, ele estaria perdido, e que o outro lá está perdido porque não fez o que ele fez. Então as pessoas não gostam, as pessoas gostam de dizer, falando graça, soberania, salvação. Qual cristão não acredita na graça? Como eu disse, na Idade Média as pessoas acreditavam na graça. Elas falavam: é a graça, nós somos salvos pela graça. Mas eles tinham esvaziado a graça de significado. Por isso Lutero falou: só a graça. Os reformadores em geral: só a graça. Vocês não podem redefinir. A graça quer dizer algo específico. Deus faz tudo, o homem merece só a ira de Deus. É algo soberano, é algo feito pela vontade de Deus. Se a escolha de Deus é soberana, ela não tem nada a ver comigo. Mas as pessoas gostam de dizer que acreditam na graça, na soberania, na salvação, mas até elas terem que definir os termos. As pessoas não gostam, porque elas são relativistas. Elas pensam: se eu definir os termos, vai ter gente ficando fora do termo. Se eu definir o que é a salvação e como o homem é salvo, vai ter amigo meu cristão, evangélico, que não vai estar. Eu não posso definir, eu tenho que deixar aberto. Paulo diz: hipócrita, hipócrita. Você não tem problema teológico, você tem problema de hipocrisia. É um problema moral. E ele é tão grave quanto um problema teológico. Se não é pior, porque se alguém tem problema teológico, não entendeu. Se alguém tem problema moral, ele simplesmente está pensando: se eu disser isso, o que as pessoas vão achar?
Se eu disser aquilo, como eu vou ser visto? É totalmente voltado para si mesmo. Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:2: antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, falsificando a palavra de Deus. Porque nós falamos diante de Deus, nós não pensamos quando vamos falar a palavra de Deus, o que vai acontecer? O que as pessoas vão pensar? O que o mundo vai dizer? O que a igreja vai dizer? Não. Relativismo em quarto lugar, ele é um manto de ganância, não só de dinheiro, apesar de que eu vou dizer um texto que fala sobre dinheiro, mas ganância que tem a ver comigo mesmo. Em 1 Tessalonicenses, algumas pessoas acusaram Paulo de querer vantagens ao pregar o evangelho. Ele diz assim, no capítulo 2, 3-5, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho não nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações, porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho. Ele disse, eu nunca disse algo sobre o evangelho pensando em que os homens iam pensar, como aqueles fariseus e doutores ali fizeram com Cristo. Eu nunca pensei, qual vai ser o resultado? O que eles vão fazer? A igreja dos Gálatas vai gostar quando eu disser isso para elas? Quando o relativismo aboliu a verdade como governador da nossa linguagem, nós conseguimos falar as palavras bonitas ainda, graça, salvação, só as escrituras, quando na verdade não estamos dizendo isso. Quando nós temos que definir os termos, nós definimos os termos que é uma negação do que nós estamos dizendo. Então, contra esse impulso de relativismo, Paulo coloca essa estaca. Nós não somos, como muitos, vendedores ambulantes da palavra de Deus, mas como homem. Por que vendedores ambulantes? Porque o vendedor ambulante, ele fala o que o outro quer ouvir para vender. Ele diz, nós não somos assim, nós falamos a verdade de Deus, ela é objetiva, nós temos um conhecimento teológico, mas nós não temos um problema moral que faz isso torcer isso, até as pessoas não ficarem chateadas conosco. Porque nós não somos vendedores ambulantes, nós não estamos vendendo, nós somos proclamadores do evangelho, e não há outro, só há um. Em quinto lugar, o relativismo é orgulho com capa de pretexto de humildade. Outro dia eu ouvi alguém dizendo, alguém importante, os evangélicos têm que parar de querer que os judeus se convertam, porque ele estava querendo dizer que nós temos que ser humildes. É o mesmo assunto voltado para o externo, acontece dentro. A Bíblia diz em 1 João 5,12, quem tem um filho tem a vida, se alguém não tem Cristo está perdido. Isso pode parecer intolerante, ruim, mas as pessoas não dizem isso, isso é arrogância. Humildade é você dizer, olha, eu não sei, não é? Deus é bom, Deus é amor, porque dizer a verdade é arrogante. As pessoas diriam, Paulo é arrogante em dizer que quem não pregar exatamente aquilo que ele está dizendo, seja anátema. Arrogante. O relativismo é apresentado como humildade. A pessoa diz, não, eu acredito que a graça sim e tal, mas eu não vou ser arrogante dizer que isso é a verdade, vou ser humilde. Mas isso é um pretexto do relativismo. O relativismo é arrogante, é o oposto. Quando eu não sou relativista, eu estou dizendo que eu não sou padrão. Eu estou sendo humilde, eu estou dizendo, Deus é o padrão, Deus revelou o evangelho, eu me submeto. Mas as pessoas dizem ao contrário, você virá dizer assim, não, eu não vou dizer que isso aqui é a verdade, aquele ali está errado, porque eu sou humilde, eu não vou dizer que eu... Mas isso não é humildade, isso é orgulho. Por quê? O que eu estou fazendo é dizendo, Deus não é o padrão, eu sou o padrão. Isso não é humildade, isso é orgulho, queridos. E eu estou abrindo o caminho para que todo mundo defina o seu evangelho. A gente tem 7 bilhões de evangelhos no mundo. Cada ser humano pode criar o seu próprio. Isso não é humildade. O relativismo não é humildade, é orgulho, é dizer, eu sou o meu próprio mestre, eu defino o que é o evangelho, e se o evangelho, a definição dele vai deixar meu pai de fora, eu vou redefinir. Eu não gosto do evangelho que deixa meu pai de fora, eu só gosto do evangelho que deixou meu velho pai, que acreditava no cristianismo lá do seu jeito, dentro. Se deixa fora, eu estou fora. Em sexto lugar, o relativismo escraviza as pessoas, porque ele só consegue criar mais escravos da corrupção. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Um homem está perdido porque não ama a verdade, queridos. E o homem que não ama a verdade, mesmo quando ele conhece teologicamente corretamente, ele tem um problema moral com ela. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 2,10, eles perecem porque não acolheram o amor à verdade para serem salvos. Ele coloca como sinônimos o amor à verdade objetiva fora de nós, para os ortodoxos gregos e para os evangélicos, a mesma verdade como igual a ser salvo. Eles pereceram porque não acolheram o amor à verdade para
serem salvos. E, em sétimo lugar, para a gente acabar, o relativismo leva ao totalitarismo brutal. A fórmula é simples. Todo mundo começa a fazer o que é certo aos seus próprios olhos. Cada um fala, olha, para mim o evangelho é assim, ou ele lá também não é, mas eu acho que lá também é o evangelho também. Então, o totalitarismo, como Mussolini, que era um homem totalitário, definiu, ele diz assim: a vontade de poder sem controle de qualquer respeito à verdade é o totalitarismo. Então, o relativismo é vulgar, ele é um gás em nossa cultura. Ele é invisível, ele não tem cheiro, ele está enchendo a sua mente, que agora está poluindo nossa sociedade e não é diferente na igreja. E existem tantas verdades como há indivíduos. Poucas pessoas vão dizer o que Paulo está dizendo, ou quando dizem até atingir pessoas que elas gostam. Só a verdade, só isso aqui é o evangelho, isso aqui salva. E os ortodoxos gregos estão errados. Mas e teu pai está falando isso, hein? Não, mas aí é diferente. É diferente. Porque meu pai é um santo homem. Meu pai é um santo homem. Paulo vai dizer, você é um hipócrita. Você tem um problema moral e não teológico. E a maior parte dos reformados hoje tem um problema moral, não teológico. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esta manhã. Vamos estudar a santidade que o Espírito Santo produz em nós, por cada nossa união com Cristo. Que nossas mentes estejam claras, amando a verdade e sendo guiadas apenas por ela, por amor a Ti e para a alegria dos nossos corações em Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Breve sim virá em glória, toda a criação se prostrará, confessará que só Jesus é o Aleluia, graças a Deus pela cruz, onde nós somos justificados para sempre. Obrigado, Deus, por colocar em nossos lábios um novo cântico, em nossos novos corações. Expanda isso através da Tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar.